Graça e paz. Pode sentar um pouco, não. Nós vamos, graças a Deus, tomar com a nova tecnologia aqui. O nome do Senhor seja louvado. Graças a Deus. É, graça e paz. Deus seja para sempre louvado. Quero, antes de ler a palavra, glorificar a Deus da semana de oração. Deus nos deu mais uma oportunidade de buscar a presença do Senhor, né? A palavra de Deus, ela é muito enfática no sentido de nos alertar para que a gente busque ao Senhor enquanto se pode achar, né? Porque vai chegar um tempo que não vai achar, irmão. Não vai achar. Deus vai encerrar esse tempo da graça. Deus vai encerrar o tempo de misericórdia, o tempo de clamor. E os homens, a Bíblia diz que eles correrão de um lado para outro, tentando encontrar, tentando achar graça, achar salvação, e não acharão, porque encerrou esse tempo. Então, eu gosto sempre de fazer essa lembrança a mim mesmo, porque cada dia, irmãos, é um dia. Obrigado, Deus abençoe. Cada dia é um dia da gente se aproximar de Deus, da gente estar próximo do Senhor. E muitas coisas concorrem para que a gente não tenha o privilégio de desfrutar a presença do Senhor. A irmã Maiara ministrou essa semana uma palavra sobre a presença do Senhor, uma bênção. Foi muito importante ouvir aquela palavra, como todas as palavras que foram ministradas, como Deus ministrou na quinta-feira, na sexta, ontem aqui, na segunda, na terça. Todos os irmãos foram usados, todas as irmãs que ministravam ali foram usados, e Deus falou aos nossos corações. Mas a gente precisa estar sempre atento, porque tudo o que está acontecendo, irmãos, tem algum sinal, tem algum propósito. Há um alerta de Deus para que nós estejamos atentos a estas coisas. E é tempo de olhar para a figueira. É tempo de olhar para a figueira. O Senhor fez um alerta certa feita. Numa das parábolas de Jesus Cristo, o Senhor diz: olhai para a figueira. Porque quando elas estão brancas, cheias de flores, a gente sabe o tempo do fruto está próximo. O tempo dela frutificar está perto. E o Senhor diz assim: vocês conhecem o tempo da figueira e não conhecem o tempo do Senhor. O tempo em que Deus tem falado dos sinais e que Ele virá. Quando estas coisas estiverem acontecendo, quer dizer, o cenário está preparado para que Jesus venha. E a gente precisa estar atento. E a gente só estará atento quanto mais conhecermos a palavra de Deus. Quanto mais nós nos submetermos à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, você que está aqui, glorifica o nome do Senhor. Dá graças a Deus pela oportunidade que Deus tem te dado, que Deus tem nos dado. Você que está nos acompanhando pela live. A gente acabou de louvar o nome do Senhor, dizendo que a gente vai adorar ao Senhor, não importam as circunstâncias. Viva isso de verdade. Viva. Agrade a Deus. Ande na presença do Senhor. Não deixe que as coisas do mundo te afastem de Deus. Não deixe que nada, não há razão nenhuma para que a gente não viva uma vida de temor ao nosso Deus maravilhoso. Amém? Agora eu vou pedir para vocês ficarem em pé um pouquinho. Nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, do 6 até o 10. Gênesis 3, do 6 ao 10. Glória a Jesus. E viu aquela mulher
Perdão, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém. Até aí. Mais uma vez. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém? Querido Deus, mais uma manhã nós estamos tendo o privilégio de estarmos na tua presença. Certa feita, o salmista disse: dia na tua presença valem mais do que 1000 dias em outros lugares. Ó Deus, muitas vezes a gente não entende o significado de vivermos as bênçãos da tua palavra. Muitas vezes, Senhor, a gente troca a bênção por um momento de descanso, de lazer, de acomodação, mas é tempo de buscar o Senhor. Eu peço que o Senhor desperte esta igreja, que o Senhor desperte esses irmãos, que o Senhor desperte essas irmãs e que nós vivamos o tempo de estarmos preparados, porque o noivo vem. Aleluia, Jesus. Em breve a trombeta vai soar, porque a tua palavra não passará, Senhor. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão. E tudo que o Senhor diz irá se cumprir, já está se cumprindo, e a cada dia nós veremos o cumprimento da palavra, porque não vai passar um tio da palavra se cumpra, assim está escrito. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos dê, aleluia, graça, renovo, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê forças, e que nós estejamos, Pai, avivados, animados, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor com alegria, clamando ao nome de Jesus e lendo e meditando na tua palavra de dia e de noite, porque o Senhor procura para os verdadeiros adoradores, e ninguém adorar o que não conhece. O Senhor disse pela mulher à beira do poço: ninguém adora o que não conhece. Nós somos adoradores, nós precisamos conhecer Jesus. E esta manhã se revela a nós, Senhor. Se revela a nós. Que nós o conheçamos mais e mais. E para que a nossa adoração surta o efeito desejável de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Abençoe os irmãos e irmãs aqui presentes. Abençoe aqueles que não estão aqui por alguma razão, Senhor. Todos aqueles que não estão presentes, que o Senhor os visite nesta manhã. Que o Senhor os guie, que o Senhor fale aos corações deles, que o Senhor trate com cada uma dessas pessoas, porque o Senhor está às portas. Aquele que há de vir, virá e não dará. Bendito seja o nome do nosso Deus eternamente. Abençoe, Senhor. Fala conosco. Usa-me, Senhor. E que cada irmão e cada irmã aqui receba a palavra de Deus e ela caia em boa terra e dê frutos para a glória do Pai,
para a glória do Filho e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Sentar, irmãos, irmãs, glória a Jesus. Graças a Deus. Irmãos, ontem eu até comentei com a Bruna, quando terminou o culto, ela ministrou ontem aqui, eu falei, você pregou quase tudo que eu ia falar, mas essa palavra está no meu coração há dias, eu venho falando com Deus e pedindo a Deus a graça de ministrá-la, e falei, não vou mudar, vou continuar no que a Bruna ministrou ontem. A Bruna falou sobre a razão, né? A nossa emoção, quando a gente é dirigido pelo emocional, quando nós somos dirigidos pelo emocional, a gente vive momentos de altos e baixos, né? Porque a emoção é assim, um dia você está feliz, outro dia você não está. E se você é dirigido pelo seu emocional, um dia você sorri, outro dia você não sorri. E todo mundo é assim, não adianta. Por mais que nós sejamos por bonzinhos, por uma pessoa alegre, uma pessoa espontânea, uma pessoa transmite felicidade, mas tem dia que as coisas não estão bem e o nosso emocional ele vai fazer com que a gente demonstre isso a alguém. E quando a gente serve racionalmente. Então, são duas coisas pelas quais nós vivemos, né? O racional e o emocional. E ela ministrou muito bem ontem, não vou ter capacidade de ministrar como ela ministrou ontem, mas eu quero falar aqui nesta manhã, perdão. Põe lá no versículo que nós lemos primeiro, 6, por favor, que o que aconteceu neste momento aqui. Então, primeira coisa que aconteceu, a cobiça dos olhos. Nós vamos falar disso lendo a palavra. A cobiça dos olhos, tá? E ela viu, Eva viu que aquela árvore era boa e o Senhor Jesus tinha dito, não coma. Viu que era boa, ela viu uma visão distorcida daquilo que Deus mostrou, falou. Amém? Porque se Deus diz assim, não é bom, e você vendo, é bom, alguma coisa está errada. E Deus não está errado. Deus é perfeito. Não é ele que está errado, somos nós. Quem estava errado aqui não é a mulher. Então ela está vendo diferente do que Deus vê. Porque diz, não era bom que eles comessem. Aqui diz, e viu a mulher que aquela árvore era boa. Comigo, boa para se comer. E agradável aos olhos. O que o Senhor tinha dito? Que se ela comesse, eles morreriam. Morrer é agradável aos olhos? Irmãos, é igreja? Não. Vocês estão vendo quando o diabo age, a distorção naquilo que Deus nos ensina? Ele distorce tudo aquilo que Deus ensina. Então, a árvore não era boa para se comer, Deus havia dito, e ela, além de achar que a árvore era boa, ela achou que a árvore era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Quer dizer, ele estava junto ali. Amém? Adão estava junto, ele não estava longe. Tá? Depois nós vamos ver toda a consequência disso. Amém? Vamos para o 7, por favor. Presta atenção. Então foram os olhos de ambos. Isso parece bom, né? Isso parece bom, mas não é. Nós vamos entender no sentido esses olhos foram abertos.
Não é um bom sentido. Porque hoje em dia se usa muito, né? Abre os olhos, rapaz, você não está vendo? Hoje em dia se usa muito isso, né? Você não está vendo, quer dizer, quando alguém está ali ausente numa situação que está acontecendo, normalmente se usa essa frase, abre teus olhos, rapaz. Né? Se usa muito, mãe fala muito isso para os filhos, mas nesse caso aqui, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Amém? Vamos para o 8. Aí começa. E ouviram a voz, e fala, igreja, e ouviram a voz do Senhor Deus. Presta atenção. E todo dia, por volta de 5:30 da tarde, quando está terminando o dia, vai virar noite, Deus ia conversar com Adão. Todo dia. Todo dia. Pergunta número 1. Adão sempre esteve nu? Deus via ele nu? Hein, irmãos? Sim, sim. Porque naquele dia ele teve vergonha e medo. Duas coisas. Vergonha e medo. Nós vamos ler. Ele teve vergonha e medo. Mas todo dia Deus via ele nu. E todo dia Deus ia lá falar com ele. Outra coisa. Deus é onisciente. Amém? Amém, irmãos? O que é onisciente? Ele sabe todas as coisas. Não tem nada oculto. Não tem nada que Deus não tenha ciência. Deus conhece todas as coisas. Na onisciência de Deus, ele já sabia que Adão, mas ele é misericordioso, zeloso, e mesmo sabendo que Adão pecou, ele foi ao encontro. Ele não mudou. Ele sabia que Adão já tinha pecado, que Eva já tinha pecado, e ele foi normalmente, como ele sempre fez, ao encontro deles. Ele não se escondeu, ele não fugiu, ele foi ao encontro deles normalmente. Para Deus, presta atenção, dentro da sua fidelidade, ele foi ao encontro deles. Ele não mudou. Deus não muda. A palavra de Deus diz, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Ele não muda. Nele não tem variação de humor. Nós temos, né? Deixa eu me ajeitando aqui. Vamos ter um pouquinho de paciência aí. Cortei pelo careca para não prender meus fios. E normal, ele vai lá, Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia. Eles ouviram a voz do Senhor normalmente. E esconderam-se. Adão e sua mulher, do quê? Deus. Entre as árvores do jardim. Eles estavam escondidos? Não. Deus já sabia. Deus já tinha visto. Ninguém consegue se esconder de Deus. Essa é uma ilusão que o inimigo quer fazer com que a gente tenha, de que, ninguém está te vendo. Sempre. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares da terra. O servo de Deus diz, se eu descer ao mais profundo mar, tu lá estás. Se eu subir às mais altas nuvens,
tu lá estás. Se eu caminhar pela terra por tempos indeterminados, onde eu estiver, o Senhor lá estará. Ninguém se esconde de Deus, irmãos. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares da terra. E lá, no paraíso, estava muito mais ainda, porque era um lugar menor de se ver. Se ele contempla a terra toda ao mesmo tempo, você imagina num lugar só, né? Então, ele sabia que Adão tinha um pecado, ele foi, e eles estavam nus. Isso nunca foi um impedimento para Deus. Amém? Vamos para o 8. 9, perdão. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: claro que Deus sabia onde ele estava. Onde estás? Deus deve estar chamando alguém aí. Onde você está? Por que você não está lá no lugar que você tinha que estar? Ah, Senhor, excusado, né? Deus nos fala uma parábola assim. Eu comprei um monte de gado e fui lá. O outro disse, eu comprei uma fazenda e estava lá vendo. O outro disse, não sei quem, mas Deus tinha preparado uma festa. Hoje Deus preparou uma festa aqui. Bem-aventurado você que está aqui. Bem-aventurado. A tua parte não será tirada. Viu, irmãos? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes, onde estás? Vamos lá para o 10. E ele disse, presta atenção, ouvi a tua voz soar no jardim e, né? Aí é medo. Aí é medo. Porque se tivesse temor, ele não comeria. Então a gente precisa diferenciar. Quando o temor é medo e quando o temor é respeito. Tem um temor que é respeito. E tem um temor que é medo. E o medo não agrada a Deus. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava... Isso foi impedimento. E agora ele está vendo que está nu. Porque ele, quando comeu, entrou nele a maldade. Entrou nele a maldade. Quando, antes de comer, ele conversava com Deus, ele via a ele pelos olhos de Deus. Vocês estão entendendo? Ele via ele mesmo pelos olhos de Deus. Ele falava, se Deus está aqui, é porque Deus me ama. É porque Deus me aceita como eu sou. Ele olhava desse jeito. E agora entrou nele a maldade. Ele olhou para Deus com os olhos de Adão. Por isso ele teve medo. Ele olhou para Deus com os olhos dele. Não pelos olhos de Deus, ele olhou para ele. Ele olhou para Deus com os olhos dele. E ele falou, Deus é muito grande. Quem sou eu? Parece bonito, mas não é. Porque eles tinham algo que ontem a Bruna falou que era um hábito. Todo dia, na viração do dia, Deus ia falar com ele. Irmãos, nenhum sábio, nenhum entendido, nenhum teólogo no mundo sabe quanto tempo durou isso aqui. Pode ter durado anos de anos. Ninguém tem ideia do tempo que eles viveram desfrutando da misericórdia, da presença de Deus. Todo dia. Irmãos, vocês imaginem, não tinha computador, não tinha dados, não tinha nada. Ele nomeou todos os animais.
Ele olhava o animal, via como o animal agia para dar nome a eles. Não era assim, leão. Não, ele olhava, ele dava nome conforme ele via as habilidades, o jeito, ele dava nome. Deus não tinha pressa. Adão, tá devagar aí, meu filho. Não tinha isso. Primeiro que para Deus, Deus não conta tempo, gente. Deus é atemporal. Ele é eterno. Eterno não depende de anos, de dias, de meses, de semanas. Eterno não depende disso, ele é eterno. 1000 anos para ele é como um dia. Amém? E 1000 dias como um ano. Ou 1000 anos, melhor. 1000 dias como 1000 anos. Não tem problema. 1000 anos como um dia. Um dia como 1000 anos. Ele é atemporal. Então ninguém tem ideia. Nenhum sábio, nenhum homem. Isso aí durou 50 anos. Isso aí durou. Não, ninguém sabe. Ele foi nomeando os animais. Deus foi mostrando as coisas para ele. Ele tinha uma comunhão com Deus. Ele estava nu, mas no dia em que desobedeceu, ele percebeu isso, porque entrou maldade no coração dele. E hoje a pergunta que eu quero fazer a nós, igreja: como você tem visto Deus? E mais, presta atenção. E como Deus tem te visto? Como Deus viu Adão aqui? Desobediente, medroso. Não era assim que ele via antes. Deus via Adão, a coroa da criação dele. Porque Adão era para ser o que Jesus foi, irmãos. Ele é o primeiro Adão. Jesus é o segundo. Sabe por que Jesus veio? Porque o primeiro não deu certo. Falhou. Ele é o primeiro Adão. Jesus é o segundo Adão. Porque o primeiro falhou. Se Adão continuasse, ele ia. Porque tinha uma outra árvore lá, quase ninguém fala muito isso, tinha uma outra árvore lá chamada árvore da vida. E ele podia comer o fruto dela. E se comesse, ele viveria eternamente. Porque eles são expulsos do paraíso para não terem acesso à árvore da vida. Porque se delas eles comessem, eles não morreriam. Expulsa eles do paraíso e coloca um anjo com uma espada inflamada, para que ninguém tenha acesso. Ninguém tem acesso onde Adão e Eva estiveram. Hoje, um dia nós vamos chegar lá, junto com Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos comido do fruto da vida, que é Jesus Cristo. Estamos comendo hoje, mas ainda não é para a vida eterna, porque a todos nós está ordenado morrer. Amém? Amém, irmãos? Todos nós está ordenado morrer. Ninguém vai ressuscitar assim como está, não. Você vai receber um corpo de glória. Um novo corpo. É você mesmo. Mas sem todas as imperfeições que nós temos hoje, que vieram por causa da desobediência de Adão. Elas vieram, todas essas imperfeições aí, a dor de parto, você tem que trabalhar igual um doido. Não era para ser assim. Era para ser uma beleza, irmãos. Né? A Bruna explicou ontem um pouco aqui isso. Então, isso vem trazendo distorção à visão, a ponto de 12 espias foram enviados para olhar onde Deus daria a terra para eles, só que ela estava cheia de homens que achavam que eram donos dela.
E Deus disse, não, aquela terra não é deles, aquela terra é de vocês. Agora vocês precisam ir lá e expulsá-los de lá. Quando eles olham, eram todos gigantes. 2 deles tinham a visão de Adão sem pecado. Um chamava Caleb, outro chamava Josué. Eles tinham a visão de Adão sem pecado. Eles olharam e falaram, que terra abençoada que Deus nos deu. 10 deles tinham a visão de Adão, porque quando Adão erra, guarda isso, irmãos, quando Adão erra, ele passa a trazer a imagem de Deus caída. Não é que Deus caiu, a imagem do homem caiu. Porque antes de pecar, ele tinha a imagem de Deus. Deus estava trabalhando nele como Jesus, a perfeita imagem de Deus. Em Jesus habita toda a plenitude de Deus. Era para habitar em Adão. Mas quando Adão errou, ele tem a imagem de Deus caída. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é que Deus caiu, não é Deus caído. É a imagem do homem, que era para ser a imagem de Deus caída. Façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. É o primeiro Adão, gente. Era para ele ser igual a Jesus Cristo. Ele trocou. Ele trocou. Como de vez em quando nós trocamos. Antes de pecar, ele via pelo olhar de Deus. Aí eles se deixaram ser vencidos pela concupiscência da carne, o desejo da carne, pela concupiscência dos olhos, que é aquilo que parece melhor do que é, que o diabo faz com que você enxergue alguma coisa melhor do que é. E tem cara que troca a esposa dele porque ele acha que a outra é mais bonita que a dele. Isso é concupiscência dos olhos. Tem cara que troca marido, tem cara que troca, sei lá, até de sexo. Né? Deus tenha misericórdia. Por causa da concupiscência dos olhos, por causa da concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo. E o diabo, ele distorce isso. Ele faz com que aquilo que é mal pareça bom. Que aquilo que é prejudicial pareça que vai ser maravilhoso para você. Aí, de vez em quando eu vejo o camarada, o fulano de tal trocou de mulher. Aí quando eu vejo o camarada, eu falo, misericórdia, Senhor. Trocou essa baranga por aquela que ele tinha? Não é que eu estou maltratando a mulher, não, porque o diabo cega o entendimento. Ele, por eu nunca vi o que trocou por coisa melhor. Até hoje, todos já vi bastante, hein? Até pastores. Porque hoje, o que acontecia no mundo acontece na igreja. Tem gente, marido matando esposa. Tá aí ontem, né? Saiu no jornal aí. Marido, a cantora gosta, queimou. O mundo está cada vez mais presente. Porque está cheio de gente que veio para a igreja com a visão distorcida. Eu vou ficar rico, eu vou ficar famoso. E Jesus nunca prometeu riqueza neste mundo para ninguém. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nunca foi rico aqui nesta terra, mas ele tem um reino nos céus. Aleluia! E ele disse: onde eu estiver, vocês estarão comigo. Vocês vão assentar juntamente comigo no meu trono. As nossas riquezas não estão aqui, não, igreja.
As pessoas estão se convertendo com um olhar distorcido. Você liga a televisão, o todo não se fala de Jesus, não se fala eu era pastor e fui redimido. As pessoas dizem assim, eu devia não sei quanto, a minha empresa estava falida, mas desde que eu vim para a igreja, na igreja tal e tal, a partir daí eu tenho um carro, eu tenho um BMW, eu moro não sei aonde. Só contam essas riquezas. E ninguém diz toda a glória seja o nome do Senhor. Depois ele diz, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu sou de Paulo. Eu sou da igreja de Jesus Cristo, que foi maltratada, perseguida, de um homem chamado Saulo, que se converteu. E ele disse assim, toda a minha sabedoria é esterco. Mas no primeiro dia de conversão, ele já teve que descer por um cesto para não ser morto. Sofri, leiam depois, açoites. Aí tinha uma quantidade certa de açoitar pela lei, né? Tinha uma quantidade de dar açoites, se não me engano era 50, então eles davam 49 para começar a contar de novo. 40, né? 40. Então eles davam 49 para começar a contar de novo. E ele passou isso. E ele continuava declarando, o Senhor é o meu Deus. Sofri naufrágios, sofri cadeias, perseguição, fui maltratado, mas ninguém foi me ver. Mas ele continuava dizendo, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Porque a riqueza de Paulo não era o mundo, não era a igreja. Ele está falando a igreja declarar isso. Nós estamos aqui não para que Deus pode fazer por nós. Nós estamos aqui por aquilo que Ele é na nossa vida. Eu sou adorador do Senhor. Eu adoro como Ele é. Se Ele fizer, amém. Se não fizer, amém. Se Ele me curar, amém. Se me curar, amém. Esse mesmo dia eu tenho um espinho na carne. A ser um emissário do diabo que me esbofeteia 3 vezes ao dia. E eu orei, pedi para Deus, tira de mim. Deus disse para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que é isso? Ouvir não de Deus. Ouvir não de Deus. Você está preparado para ouvir não de Deus? Ou nós só queremos o sim. E no dia que Deus fez falar não, aí a gente sai da igreja, aí a gente abre a palavra. É visão distorcida. É olhar distorcido. Você parou de ver você mesmo pelo olhar de Deus e passou a ver você mesmo pelo seu olhar. E quando a gente vê a gente nosso olhar, a gente fala, imagina que Deus me ouve. Tem crente que não acredita na oração dele. Eu sou tão fraco. Eu sempre fui. Assim como Adão sempre estava nu e Deus ia lá. Eu sempre fui fraco, mas Deus tem tido misericórdia de mim. Eu sempre fui falho, mas Deus tem tido misericórdia de mim. Se você quer dar glória a Deus por isso. Porque quando a gente visita Deus, a gente entende isso. Não é porque o Senhor está buscando em mim. Ele escolheu a mim, Ele escolheu a você. Ele disse, você é meu, eu te gerei. E Ele está trabalhando em você. A cada dia você ele. Não é nas suas obras, não. Nós somos salvos pela graça. É graça, igreja. Que homens de Deus morreram para que ela chegasse até nós. Que homens de Deus tiveram visões distorcidas
E teve alguém que preservou a verdade. Deus levantou um Martinho Lutero, quando parecia que tudo estava corrompido. Todo mundo tinha a visão de Adão, né, Ricardo? Deus levantou um Martinho Lutero com a visão de um Adão sem pecado e tirou a igreja do marasmo que ela estava, das coisas erradas que ela vivia. E que luta esse homem teve? A gente não tem ideia, irmãos. A gente não tem ideia. E sabe do que acusavam ele? De ele ter inventado uma igreja porque ele queria casar. Ele era padre, não podia casar. Ali, né? Aí os católicos diziam isso. Ele está preocupado com reforma, nada. Ele queria casar. Ele arrumou um jeito dele casar. E depois, para reforçar o que ele fazia, quando seria a igreja anglicana, o rei Henrique VIII, ele era rei e não tinha filhos, ele queria filho, só nascia filha, ele foi trocar de mulher. Ele achava que a mulher que, que dava filho, ou filha. Ele não sabia que vem do homem. Não é isso, Bruna? Não é a mulher, não. É o homem. É o homem que faz o XX, Y, não é? O XY. No meu tempo era assim, não sei hoje. É. Então, o único que pode dar Y para nascer um menino é o homem, a mulher não tem Y. Oh. Mas, em compensação, nós temos que desativar um. Elas têm que desativar um X porque nós só temos um X. Então, Deus é perfeito. Ele nivela a gente igual. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês, mulheres, não são menores do que nós, não. A igreja tratou isso muito tempo assim. E não é. Não é. Deus te fez igual a mim. Eu dependo de você. Nasce uma criança sem uma mulher? Sem um homem? Um depende do outro. E a primeira coisa que Adão fez, quando ele, já no olhar de homem caído, a imagem de Deus caída, o que ele faz? A mulher que o Senhor me deu, que me levou a pecar. Essa é a pior visão distorcida do diabo, jogar sempre a culpa nos outros. O errado nunca assume o erro dele. Toma cuidado com pessoas assim, viu? Ele tem uma visão totalmente distorcida. Ele não tem humildade de pedir perdão. Eu errei. O erro dele sempre foi motivado por alguém. Adão começou a agir assim. Quer ler? Vai passando aqui rapidinho. Ah, para que já passou. Volta aqui. Então, disse Adão: ele não assumiu, ele já jogou a culpa primeiro em Deus, a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi, mentira, ele estava lá cabisbaixo, porque todo mundo tinha fêmea, ele não tinha. Não pediu o quê? Ah, a vaquinha tem um boizinho, o leão tem a leoazinha, a girafa tem o girafo, o tubarão tem a tubarão e eu não tenho nada. Deus falou: tá bom, Adão. Dorme aí, Adão. Você está muito sossegado, Adão. Vou te dar um trabalhão, Adão. Deu um sono profundo em Adão, tirou a costelinha dele lá e disse: esse é osso dos teus ossos e carne da tua carne. Será chamada varoa, porque de ti foi tirada. E ele está lá agora, rejeitando. Aí, um dia, um irmão, quando começou a andar meio esquisito, alguém me chamou e falou: pastor, está meio estranho. Fui lá conversar com ele, vou dar esse testemunho sem nomes. O que foi, rapaz? Não, porque eu vou
casa, minha esposa tá gordinha, eu queria ela magrinha. A gente casou, ela era magrinha. Você está com outra mulher, né? Tô não, pastor. Rapaz, eu não nasci ontem, não. Todo mundo acha que pastor é bobo, que pastor não é antenado, que pastor não conhece nada. E chega lá, dá uma meia dúzia de conversa com ele lá e vai. E tem coisa que Deus já mostra, gente. Tem coisa que Deus já mostra. E quando eu falei para ele, você está com outra mulher, né? Ele disse, não, não estou não. Rapaz, vigia, hein? Contei meu dedo assim para ele, ó, vigia, vigia. Passou um dia, Deus mostrou para a mulher dele que ele estava com outra. Não vou contar a história, senão todo mundo vai saber quem é. Mostrou. Ela foi, separaram. Aí um dia eu estou num lugar, conheci a mulher dele. Sabe, 6 e meia dúzia. Tem diferença? Não tinha diferença. A outra era tão rolicinha quanto a primeira. Não mudou nada. A visão distorcida. E levou ao pecado. Levou ao pecado. Porque a separação, haja adultério, continua sendo pecado. Se não houver adultério e largar tua mulher, você peca. É pecado. Os pastores estão trocando. Eu fui numa igreja um dia lá, saí de lá horrorizado, igreja grande, não posso citar nome, que pena. Horrorizado, porque se pregou em cima do púlpito. Se a tua mulher não vai com você na igreja, larga ela. Não está escrito isso na minha Bíblia, não. Não está escrito isso na minha Bíblia, não. Isso é visão distorcida. Isso é porque homens que estão lá na liderança querem trocar de 40 por uma de 20, toda esticadinha. E aí eles criam normas, dogmas. Mas não foi o que Martinho Lutero fez, não. Martinho Lutero pregou contra todas as mentiras da Igreja Romana. Todas. E sofreu. Casou, casou. Mas sofreu. E quantas distorções vieram depois disso? Mas Deus sempre levanta alguém. Deus sempre levanta alguém. Irmãos, a igreja não está no mundo, não. A igreja não está no mundo, não tem meia dúzia aí distorcendo tudo, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a cada dia nós precisamos pedir a Deus, Senhor, dá-me a capacidade de me enxergar os teus olhos, Senhor, porque eu não sou nada, eu não mereço estar aqui não, mas de Jesus Cristo me purifica de todo o meu pecado. Eu continuo vendo a eficácia da graça de Deus, a eficácia do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Eu continuo vendo. Por isso eu estou aqui. Porque no dia que essa graça faltar na minha vida, eu não posso subir aqui. É graça, gente. É graça. É bondade. É misericórdia. Ninguém é bom o suficiente, não. Não tem ninguém bom o suficiente para estar aqui por ele mesmo. Se o Senhor não te levantar, se o Senhor não te capacitar, se o Espírito Santo não te visitar e revelar palavras no teu coração. Domingo retrasado estava aqui o Ricardo. Ah, pastor, prega aí que eu não tenho, não. Ele está lá, no violão. Dlan, dlan, dlan.
Aí eu vou levantar e diz assim, deixa eu falar um negocinho antes aqui. O Espírito Santo tomou a vida dele e usou ele. É porque ele é bom? Não, porque a graça do Senhor está nele. Eu estou aqui porque é bom? Não, porque a graça do Senhor está em mim. A Bruna estava aqui ontem porque ela é boa? Não, porque a graça do Senhor está sobre ela. Vocês estão entendendo, irmãos? Se a gente não tivesse a visão de Deus em nós, você vai parar de misericórdia. Eu não posso, porque eu estou nu. Mas ele nu! Ele não ficou nu naquele dia. Vocês estão entendendo? Ele sempre estava nu. Ele errado. O que mudou foi ele, não foi Deus. Você acha que Deus não te conhece? Hã? Peguei o Luciano por engano. Oxe, não era você, Neiva, era a tua irmã. O anjo errou. Não, é você mesma. É você. Que a tua irmã também seja, mas você é. Louva a Deus. É você mesmo, Iraci. É você, Bruna, que ele chamou. É você, Irineu, que ele chamou. É você mesmo, Rodrigo. É você, Tamires, que ele chamou. E falou, você é minha. Escrevi o teu nome no livro da vida. É você mesma. Viu, amada Patrícia? É você mesma. Não tem engano de Deus, não. O diabo quer achar que não. Você, imagina, 18 anos aí, vai fazer. É você. Não teve engano do anjo, não. Viu, Jacinto? Deus escolheu você. Você sempre fica me perguntando, né? Ah, por que Deus me escolheu? Não sei, ele escolheu. Escolheu? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele te conhece, ele sabe como você é. Nós nunca escondemos nada dele, mas ele escolheu, porque a é ele. É ele escolheu, e ele escolheu. E Adão e Eva eram escolhidos. Ai, se eu pudesse. Oi? Lembra aí? Da terra. Que vontade de andar onde pela. Esse hino é maravilhoso, eu amo esse hino, né? Primeira vez que eu ouvi, falei, meu Jesus. Adão trocou, irmãos, a presença de Deus pela expulsão. Ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi expulso. Sabe o privilégio de todo dia você falar com Deus, cara a cara, face a face. Deus te chamar pelo nome. Ele trocou isso. E hoje, o que nós estamos trocando pela nossa situação? A raivinha, né, que a gente tem, um, um negócio ali, aquela pessoa, aí aquele negócio fica consumindo a gente vai deixando. Não tem humildade de olhar e dizer assim, você acha que eu falei com você? Me perdoe. Mas não é da boca para fora, de verdade. Essa raiva não vai te levar a lugar nenhum. Rancores, mágoas, vingança. Tem crente que tem vingança no coração, hein? Jesus amado. Hoje você precisa descer no Val de Jaboque, falar, Senhor,
Assim como tu pegaste o barro, fizeste do barro. Porque esse foi o exemplo que Jesus estava dando ali, que Deus estava dando, Deus melhor estava dando, né? Do barro, o artífice formou um vaso, não gostou, ele desfez e fez outro. E Deus disse assim: eu não posso fazer isso de vocês? Eu não posso fazer isso com vocês? Senhor, aquilo que não está em mim, que não te agrada, muda em mim, Senhor. Para que eu não seja escândalo. Irmãos, ai daqueles que provocam escândalos. Ai daquele que faz tropeçar um escolhido meu. É melhor que ele não tivesse nascido. As pessoas não têm temor de palavra. Fazer alguém tropeçar na fé, a Bíblia diz, é melhor que você não tivesse nascido. Porque o negócio é feio. Um dia você vai prestar conta a Deus. Porque por tua causa alguém caiu. Por isso o apóstolo Paulo disse, se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne. Não come. Porque escandalizar alguém na fé é horrível. E as pessoas estão brincando. Escândalos, miséria, aflição. E a gente ouve cada dia e fala, meu Jesus, que a minha oração é essa, Senhor, vem, vem, Senhor, porque a tua igreja está sofrendo agravos gravíssimos. Vem, porque é muito escândalo, é muita brincadeira, é muita varia, virou uma coisa comum. Ninguém glorificando a Deus por ser bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Eu glorifico a Deus, porque no meio de uma geração eu fui escolhido. Você foi escolhido. E a gente tem glória a Deus por isso. Nem glória a Deus a gente dá. Porque parece que Deus fez um favor para Ele mesmo me escolher, porque eu sou bom demais. Adão desfrutava da presença de Deus. Ele perdeu. Tem igrejas que pregam que ninguém perde salvação. Eu não acredito nisso. Eu sou arminista. Eu sou arminista. Eu não sou calvinista. Eu sou arminista. O maior exemplo para mim é esse aqui. O maior exemplo para mim é Salomão, filho de Davi. Você não vai ter herança que era do teu pai, não. Por misericórdia dele, eu vou deixar só 2 tribos aí com você. Por misericórdia dele. Não brinca com salvação, gente. Não brinca com salvação. Não brinca com o reino dos céus. Jesus veio te salvar. Um preço caro, alto. O justo morreu pelos justos, tanto pelos impuros. E aí hoje a gente trata Deus como se fosse tudo normal, tudo certo. Não é assim mesmo, é nada, irmãos. Quando a gente vê que o mundo está entrando na nossa vida, nós precisamos ser zeladores da nossa salvação. Estou muito no mundo e pouco na igreja. Leia mais a Bíblia. Leia, 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 leia. Tem irmãos que não pegam a Bíblia um dia na semana. Você pode ter ela até no celular. No meu tempo, não. De jovem, você tinha que carregar ela. Tinha que carregar ela. Não tinha assim, não tinha nada. E o pastor já falava assim: quem está com a Bíblia aí? Levanta aí que eu quero ver. Aí você levantava a sua. Porque
A ideia de quem não tivesse com Bíblia não era leitor. Então você tinha que ter uma Bíblia. Hoje nem dá para a gente fazer isso, graças a Deus. Tem diversas formas de você ter a Bíblia hoje, no computador, no seu iPhone, aí, no seu telefone, aí, enfim, no notebook. Diversas coisas, diversas maneiras de você ter a Bíblia. Mas e ela está no coração? A Bruna falou ontem de você ser conhecido, de você ser, como é que fala? Influenciador. E aí eu vi uma moça essa semana dizendo assim, o Neymar teve um filho, né? Todo mundo sabe. Tem um nome, todo mundo sabe. E as pessoas se gabam porque seguem o Neymar. Eu sou conhecido dele. Ela diz assim, você não é. Vai lá na casa dele agora, bate a porta lá, vê se você entra. Você não é conhecido dele. Essa falsa impressão que as pessoas querem causar em nós. Que a Bruna explicou isso ontem. Sou seguidor do fulano. Você é só mais um lá para ele ganhar dinheiro. Só isso. Ele paga a gente para ficar respondendo coisas o dia inteiro. Tem equipes lá grandes de pessoas trabalhando para dizer assim, ele respondeu. Ele respondeu nada. Ele nem sabe quem é você e não vai saber. Bate lá na porta dele. Sou teu seguidor, ele nem olha na tua cara, manda o segurança, se você estiver importunando, te afastar de lá. Essa falsa ideia que é criada. E ela disse assim, e você é conhecido de Deus? Ela disse, ela falou assim, eu agora, se eu entrar no meu quarto e começar a orar, Deus me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou. Agora, se eu precisar orar, agora, eu fecho os meus olhos aqui e começo a clamar. Ele sabe quem eu sou. Ele me ouve. Ele me responde. Ele fala comigo, porque eu sou conhecido dele. Eu sou conhecida, ela dizendo, eu sou conhecida dele. Cuidado com a ilusão do mundo. A ilusão do mundo está achando, todo mundo hoje é conhecido. Ah, nós somos uma tribo. Que tribo o quê? Só tem cacique. O resto é só um cacique e o resto é tudo índio. Que ele manda. Cuidado. Aqui não. Aqui, no meu grupo, eu sou conhecido. Ele me chama pelo meu nome. Ele me chama pelo meu nome. Se um dia alguém, você orar lá, em qualquer lugar, lá no teu quarto de madrugada, Senhor, abençoe o Alfeu. Ele sabe quem é o Alfeu. Ele sabe onde eu moro. Ele sabe onde eu estou. Aleluia. Ele vai me visitar. Aleluia. Respondendo a tua oração. Qualquer irmão que eu orar de madrugada, de dia, onde você quiser, você pode estar em Pinho ou em São Paulo, você pode estar lá no Espírito Santo ou em São Paulo, você pode estar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, você pode estar lá em Minas Gerais ou em São Paulo, ele sabe onde você está naquela hora. Aleluia, ele te visita. Isso é ser conhecido, igreja. Isso é ser conhecido. Lá na Moca, a gente estava aqui em Itaquera, quando ela falou, nós oramos. Daqui a pouco ela respondeu lá, Deus atendeu, aleluia, já estou melhor, glória a Jesus, porque Deus sabe onde ela estava, Deus conhece, Deus não foi no andar errado, o anjo não bateu a porta da vizinha, ele foi no lugar certo, visitou você, levou a bênção, porque era a resposta de oração da igreja. A mesma que quando
Pedro estava lá preso, a igreja para ele, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. O mesmo, os anjos continuam hoje indo e respondendo oração. O anjo foi lá na cadeia, quebrou as algemas, liberou Pedro. Louvado seja Deus, e ele sabia onde a igreja estava. Deus sabe onde a igreja dele está. Às vezes não está, mas tinha que estar. Mas ele sabe, mesmo que você não esteja, ele sabe onde você está. Isso é ser conhecido, irmãos. De ilusão. Cuidado. Então você começa a viver e enxergar o mundo na visão do inimigo, na ótica do diabo. Nós temos que ter a visão de Cristo. Encerrar. Então, vamos ler aqui, por 2 João, perdão, 1 João, desculpa. 1 João 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Versículo número 15, 16 e 17. Presta aí, olha aí. Não ameis. Fala, por favor, irmãos. Não ameis nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele ou nela. Amém? Vamos lá. Olha bem. Porque tudo que há no mundo, o quê? Que já estava lá em Eva. A concupiscência, que já estava lá em Eva. E é a soberba da vida. No dia que eu comer desse fruto, eu serei igual a Deus. Soberba da vida. Eu serei igual a ele. Porque o diabo disse, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, os desejos do mundo passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aí, igreja, toma cuidado, toma cuidado. Jeremias 59, por favor. Versículo 1, nós vamos ler alguns versículos aqui. Jeremias 59. Oi? Perdão, Isaías. Me desculpe, querido. Perdão. Jeremias é outro aqui embaixo. Eu li um livro e li o versículo. É, Isaías 59, perdão. Versículo 1. Nós vamos ler algum. Eis a mão do Senhor, não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Está vendo? E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. A pessoa que está no pecado, ela não consegue ver Deus. Ela não vê Deus. O pecado encobre o rosto de Deus. Adão, naquele dia, estava fugindo da presença de Deus. Ele não queria ver Deus. Ele se escondeu. Ninguém se esconde para ser visto. Quem se esconde é para não ser visto, não ser achado. Ele se escondeu, igreja. E os vossos pecados encobrem o rosto, o seu rosto, os vossos pecados encobrem o seu rosto de Deus, né? De vós, para que vos não ouça. Vai mais um, por favor. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Cuidado, irmãos, com o que você fala. Cuidado. Palavra mata. O amor vivifica.
A palavra mata. Está cheio de mulheres, esposas, mães, feridas por palavras. Maridos que abusam, não é sexualmente, da autoridade, que tratam a mulher como lixo. Infelizmente, nas igrejas estão cheias. Que Deus tenha misericórdia. Aí Deus não ouve, Deus não responde, as coisas não acontecem. Ah, por quê? Volta aqui por favor. A mão do Senhor não está encolhida, não, irmãos. A mão do Senhor não está encolhida, não. A mão do Senhor continua estendida. Toca nela, toca nessa mão hoje. Receba da mão do Senhor hoje. Ela não está escolhida para nos salvar, não. Deus está aqui para te salvar. Deus vai salvar a tua casa. Continue em oração. E o ouvido dele não está fechado, não, para não poder ouvir. Ouvindo. Mas sentido oração, às vezes ele não ouve porque a gente não fala. Como é que eu vou ouvir se ninguém fala? É? As empresas criaram lá um serviço de atendimento ao cliente. Você tem que falar, porque a empresa quer te ouvir. Como é que está o meu produto aí? Você está gostando? Está te atendendo? Então você tem que falar. As empresas saibam. Se você não orar, se você não tiver uma vida de oração, como é que Deus vai te ouvir? Orar não é fácil. Tem dia que a oração arrasta, mas é melhor arrastar do que não ter. Tem dia que a oração é arrastada, eu sei disso. Tem dia que a minha vontade é não orar. Mas eu brigo para alguém perder. E que seja sempre aqui. Porque é uma guerra, irmãos. E a guerra não é contra o sangue, não. A guerra não é contra o meu irmão. A guerra é comigo. É comigo mesmo. A sua guerra é você, não sou eu. Porque a nossa carne é a nossa inimiga. Tem gente achando que ela é maravilhosa. Ela é nossa inimiga. A não quer as coisas do Senhor. Isso aqui é um pastor não vai passar. Mas as mãos do Senhor continuam estendidas. O ouvido do Senhor continua aberto. Amém, irmãos? Aproveita, porque um dia vai fechar. E um dia as mãos vão encolher. Está chegando. Amém? Para encerrar. Jeremias agora, 29, 11 e 12. Eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É Deus falando. É Deus falando. Ele sabe que pensamento ele tem a vosso respeito. O apóstolo Paulo diz assim: pouco me importa ser julgado por tribunal humano, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele acreditava nisso. Não é o que as pessoas acham, não, irmãos, é o que você é. Não, as pessoas estão achando lá, aquele irmão, aquela irmã, é um folgado, é não sei o quê, não tem sabedoria. Não é, não é o que alguém está achando de você. Não importa, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. Dá glória a Deus aí, por favor, irmãos. Pensamentos do Senhor a teu respeito é de paz e não de mal.
Deus não está te condenando, não. Deus está nos acordando para vos dar o fim que esperais. Que fim você está esperando? Hein, irmão? Que fim você está esperando? Tem gente esperando um fim ruim. Eu não espero fim ruim, não. Não estou esperando o meu fim ruim, não, igreja. Ah, velhice, misericórdia, vou ficar na fila do INSS, vou ficar lá na fila do hospital, o SUS não atende. Eu não estou esperando isso. Eu estou esperando que Deus vai cuidar da minha velhice. Ele vai continuar sendo na minha vida, na minha velhice. E eu vou ter uma velhice de Iraci. Louvado seja Deus. De praia, de Rio de Janeiro, de passeio, de calçadão, mas de adorar a Deus. É folga, calçadão, chinelão. Levou maiô, mas não entrou na praia, né? Mas o maiô estava lá. Isso é, se Deus me der chance, eu vou. Se ele não deu, amém. Fica aí na mala, mas louvado seja o meu Deus. É isso, irmãos. Isso é velhice que Deus quer para nós. Né, velho cunda, babão, mijando no pijama. Está esperando isso? Ele vai te dar o fim que você está esperando. Aqui, ó. É? Que fim você está esperando? De bênçãos. Bênção do Senhor na minha vida, de ver os meus filhos adorando ao Senhor, de ver os meus netos adorando ao Senhor. Aleluia! Bendizendo o nome do meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Isso aqui é temer. Jó fala disso também. Não dá tempo de ler agora. Mas põe mais um aqui. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha aí. Deus está dizendo aqui hoje para você, Ele vai te ouvir. Você vai orar hoje? Vocês vão orar hoje? Ele vai ouvir vocês. Então vamos orar. Ele vai te ouvir. Agora é você e Ele. Não fica na mata, não. Não fica na mata, não. Não esconde aí, não. Mas eu estou nu. Ele deixou eu entrar aqui, amém. Vocês estão entendendo o que é essa nudez? Às vezes a gente está se sentindo, não mereço. Né, Rodrigão? Ontem não consegui vir no culto, eu não mereço. Cara, você está vivo. Viu? Se ele te trouxe aqui, você merece. Se você foi embora ontem, Deus não vai me ouvir hoje. Relaxa. Não fica sentindo nua, não. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? É isso que é. Às vezes a nossa nudez é assim. Puxa vida. Acordei um dia, tive uma noite difícil. Não faz mal. Ele sempre me viu nu. Quando ele me chamou, eu estava nu. Ele me conhece. Relaxe. Entra na presença dele agora. Não deixa nada atrapalhar. Sai de trás da moita. Fala com ele agora. Para de se esconder. Se mostra a ele agora. Eis-me aqui, Senhor. Vou orar e o Senhor vai me ouvir. Amém? Amém, igreja? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo.